As análises sobre a eleição de domingo constatam que a direita ganhou amplamente as eleições municipais. É verdade, como também é verdade que a esquerda jamais foi majoritária nas eleições municipais em qualquer época da República. Outra verdade é que os partidos de esquerdas realmente foram mal nessas eleições. Mas isso também não deve alterar muito o processo em termos nacionais. Eu me refiro ao pleito presidencial. Porque o Lula continua governando e governando bem. Ele fez o presidente do Banco Central e o Supremo Tribunal Federal teve aquele intento de suspender uma grande Big Tech, a Isso se deve, claro, às contradições da política, porque como é que o Lula consegue governar, tendo a seu lado um Congresso majoritariamente de direita? E majoritariamente, eu digo, com quase 2/3 ou mais de 2/3 dos votos de senadores e de deputados. E como é que ele consegue governar? Justamente é que está aí a sabedoria, né? E a sabedoria do equilíbrio, de conseguir impor algum tipo de visão progressista do mundo e brasileira, não é? Na sua administração, na sua gestão, que já vai para o segundo ano, ou seja, a metade, e ainda se dá bem, a ponto de ser considerado candidato quase que invencível na eleição presidencial. No caso dele é a reeleição de 2026. Eu não estou aqui fazendo ilações pessoais, com base na minha experiência de jornalista político de muitos anos, mas principalmente por vozes também equilibradas da própria direita, no caso a direita moderada, que é o presidente, por exemplo, do PSD, o partido que ganhou as eleições municipais, desbancando o MDB e a União Brasil e o PP e outros partidos tradicionalmente detentores de grandes votos nas eleições municipais. Gilberto Kassab, que é inclusive secretário de governo do atual governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, considerado um forte candidato à presidência da República. Gilberto Kassab diz, por exemplo, que o Tarcísio não deve ser candidato agora em 2026. Ele deve ser provado, sim, mais uma vez no governo de São Paulo. E admite que o Lula não é uma carta fora do baralho. Muito pelo contrário, é um político, um ator político que deve ser considerado. Mas dito isso, vamos aos fatos, O primeiro fato que eu cito muito importante foi a decisão do Senado de, por maioria de 66 dos 71 senadores, votar o nome de Galípolo para a presidência do Banco Central. Ele é um candidato ligado ao atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e por isso é altamente respaldado pelo Lula, com quem ele tem tido frequentes conversas nos últimos tempos. Galípolo não deixa de ser um milagre para a realidade de um presidente de esquerda que consegue, de alguma maneira, se aproveitar ou ser beneficiário das oportunidades que oferecem as contradições na política. E essa é uma contradição que é dificilmente explicável, porque até o presidente do Banco Central atual, que é muito criticado pelo Lula, chegou a trabalhar, segundo dizem, pelo Galípolo. Mas são coisas da política e que também costumam acontecer, mas só mediante o equilíbrio, a política de visão ampla de um presidente que não está aí, como ele diz,
Eu não vim para brincar, nem vim para xingar. Quando eu voltei, eu falei, sabe de uma coisa? No nosso governo, as coisas não vão parar, porque eu não votei para brincar, eu não votei para xingar ninguém, eu não votei para trabalhar com angústia e com raiva de alguém, eu votei para provar que esse país tem jeito, e esse jeito depende de nós, depende de cada um de nós. Eu, quando vi a companheira da cooperativa falar aqui, e depois um monte de empresários falou, eu fiquei pensando, por que não é possível a convivência democrática entre os pequenos produtores e o agronegócio? Por que nós temos que ser inimigos? Por que alguém tem que fazer queimada que vai prejudicar os empresários sérios desse país? Quem for sério sabe que está sendo prejudicado por alguém irresponsável que resolve fazer fogueira com a floresta para matar a nossa fauna. Todos vocês sabem. E todos vocês sabem que a União Europeia está ameaçando a gente de que vai colocar queimada na mesa de negociação. E nós estamos dizendo, não coloque. Não coloque porque nós estamos preservando mais do que vocês já preservaram em qualquer outro momento da história. Nós já diminuímos o desmatamento no ano passado em 51% na Amazônia, esse ano em 47%, e estamos vivendo o período mais seco desse país. Só o Pantanal é a seca mais brava em 73 anos, e a Amazônia a maior seca em quase 50 anos. E se a gente for responsável, e as pessoas não acreditarem que é responsabilidade do governo municipal, do governo estadual ou do governo federal, a gente consegue fazer esse país ser um espelho a ser seguido por todos os países do mundo. Outro fato importante que se seguiu ao longo dessa eleição foi a suspensão por parte do Supremo Tribunal Federal, ou mais exatamente do ministro Alexandre de Moraes, da plataforma X, a quarta grande Big Tech. Foi um fato inédito e mundial. Essa suspensão chegou a ser há mais de um mês. E nem por isso o governo caiu. E nem por isso o bilionário, não é, o Elon Musk, que dizem ter 6.000 satélites de sua propriedade pessoal, que não deixa de ser um absurdo, não é? Já que são os satélites que comandam as comunicações. Mas o Elon Musk é outro poço de contradições, não é? Ele achou que o Brasil fosse uma republiqueta de banana e que podia mandar à vontade, inclusive injuriando os ministros do Supremo. Teve que cair na real o senhor Elon Musk, o grande sul-africano, que não só tem essa quarta Big Tech, como também tem quase que o comando mundial das comunicações através de sua Starlink e dos seus satélites, desses 6.000 satélites. Perdeu feio a ponto de se humilhar e ter de pagar uma multa de 28 milhões de reais, além de prejuízos causados, não é, comercialmente a sua empresa, não é, a X, a plataforma X, que por causa justamente, não é, desse temperamento do Elon Musk, já perdeu fatias consideráveis do mercado. Tinha 43 milhões no Brasil e hoje, ou antes da suspensão, estava em 21 milhões. Ninguém sabe como é que está a situação hoje. Vamos ver como é que ela volta, não é, que volta agora a funcionar depois dessa suspensão. De qualquer maneira, não é uma vitória, não só para o governo, não só para o Supremo, mas uma vitória do Brasil. Agora, a vitória da direita nesse pleito municipal já começa a dar as caras. Vejamos aqui essa matéria do Globo. Diz que CCJ da Câmara, Comissão de Constituição e Justiça, aprova pacote que limita determinações de ministros e dá poder ao Congresso para assustar decisões do Supremo. É claro que isso também é política. É claro também que
haverá, né, muita negociação para a aprovação desse projeto. De qualquer maneira, não deixa de ser um susto. E também um recado para o Supremo. Os ministros não podem ser, não podem ter o rei na barriga. Cada ministro desse, por exemplo, não pode afastar um governador por 6 ou 8 meses e ficar por isso mesmo em atos unilaterais. Vejamos aqui esse material do Globo. Após o bom resultado eleitoral de forças de direita no pleito municipal, a Câmara dos Deputados fez um gesto político e fortaleceu pautas defendidas por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. A CCJ aprovou nesta quarta-feira um pacote anti-STF. Pela manhã foi aprovada a PEC, que limita decisões individuais de ministros da Corte. Foram 39 votos favoráveis e 18 contrários à iniciativa. Pela tarde, o grupo deu aval ao texto que dá poder ao Congresso para derrubar decisões do Supremo que extrapolem os limites constitucionais. Foram 38 votos a favor e 12 contrários. A gente sabe que o Congresso, desde a época da Lava Jato, vem ali concentrando forças para enfrentar, não exatamente o Supremo, mas essas manobras judiciais que visam mais a perseguição política do que propriamente fazer justiça. E através de várias tentativas na época, quando o Supremo, e não só o Supremo, como a justiça brasileira inteira, o Congresso Nacional e a política nacional esteve nas mãos da Lava Jato a ponto de depor uma presidente da República, que foi o caso da Dilma, e depois mandar prender o Lula. Realmente, isso daí é de difícil explicação. Como é que o Supremo, como é que o Congresso, como é que a política brasileira se submeteu a essa força extraordinária da Lava Jato? De onde é que partia essa Lava Jato? Claro, do exterior, dos grandes sistemas de dominação. Vejamos aqui esta matéria de O País, dizendo que Petro, o presidente da Colômbia, o primeiro presidente de esquerda da Colômbia, convocou uma mobilização contra o suposto golpe de Estado contra seu governo. A grande mídia sempre fala nisso, não é? Que é uma matéria de El País, da Espanha, sempre diz que não há nada de conspiração, não há nada, mas no final se falava que a Dilma, por exemplo, não estava ameaçada de cair, e acabou caindo, Acabou o Congresso sendo mobilizado pelas aquelas grandes forças determinadas pela Lava Jato. Ninguém até hoje não se explicou direito como é que aquilo aconteceu, mas o fato é que a presidenta, que tinha menos de 2 anos de mandato, foi deposta, mais exatamente 1 ano e 6 meses de governo. Mas vamos aqui. O presidente colocará à prova sua capacidade de convocação das massas e medirá sua popularidade no momento em que se sente mais acossado pelos poderes, no caso lá é judiciário e legislativo. E aí lembra aqui que Gustavo Petro, quando prefeito, sofreu essa mesma ameaça e chegou até a ser afastado do cargo por uma decisão judicial. Mas é tal a capacidade de mobilização do então prefeito, que o Gustavo Petro conseguiu voltar ao governo dentro ali de uns 2 ou 3 meses, mas conseguiu voltar ao governo justamente por causa dessa mobilização popular.
E é isso que tenta fazer o Gustavo Petro. Talvez até na contramão do que acontece aqui no Brasil, que o Lula vai mais, confia mais no seu tato pela negociação e pela sua capacidade de administrar ou de se beneficiar das contradições da política. Esse é o quadro, por exemplo, hoje na Colômbia. E qual é que tipo de ameaça está sofrendo o presidente da Colômbia? É justamente aquela velha história de ameaça, de denúncia de corrupção. Vejamos aqui o que diz essa matéria do jornal É o País. Aqui diz que a sala plena do Conselho Nacional Eleitoral, que corresponde ao Tribunal Superior Eleitoral aqui no Brasil, lá na Colômbia, decidiu abrir uma investigação e formular acusações contra o presidente por excesso de gasto na campanha eleitoral pela qual foi eleito em 2022. A decisão, em termos jurídicos, resulta polêmica. Entre os juristas, há consenso de que o Conselho Nacional Eleitoral não tem a faculdade de destituir o presidente, algo que é reservado ao Congresso, a competência do Congresso. Mas a ideia de que enfrenta, um novo caso lawfare, e esse caso lawfare é explicado aqui no Brasil principalmente pela Lava Jato, quando resolvia tudo, passava a motoniveladora sobre todos os poderes. E aqui é o caso, por exemplo, desse Conselho Nacional Eleitoral, que pode também estar investido dos mesmos poderes da Lava Jato aqui no Brasil, se não houver uma grande mobilização popular, como não houve aqui para defender a Dilma, o governo da Dilma, nem o Lula da prisão.